Bom, nessa parte então, a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo nas variações comportamentais associadas às variações genéticas. Então, eu dei uma geral aqui para vocês de como que o genoma interfere no comportamento e como que o ambiente interfere no comportamento. Mesmo que eu tenha o mesmo genoma, as variações ambientais são importantes também, e aí tem a interação gene-comportamento. Então, vamos dar uma olhada primeiro nas variações comportamentais relacionadas à parte genética. Tá? Então, como que os pesquisadores começaram a buscar essas bases genéticas? Eles observaram que existiam algumas características comportamentais que diferiam se o animal estava na natureza ou se o animal estava em cativeiro. E aí eles começaram a observar que essas diferenças, elas muitas vezes estavam relacionadas a fatores que eram pressões seletivas para que os animais expressassem determinado comportamento. Então, quando um comportamento tinha uma base genética muito forte, esse comportamento independia se o animal estava em cativeiro ou se estava no ambiente natural. E aí se entendia essa resposta comportamental como um comportamento inato, né, instintivo. Instintivo quer dizer que ele tem base genética estabelecida, ele vai se expressar de maneira inata e vai sempre se expressar frente a um determinado estímulo. E aí entram aqueles reflexos, padrões fixos de ação que a gente já viu em outras aulas. Mas aí, quando algum desses comportamentos estava relacionado à parte genética, mas tinha uma variabilidade na expressão em cativeiro ou em ambiente natural, esse comportamento acabava chamando a atenção. E aí foram investigar então quais eram essas bases genéticas, né? Um estudo que ficou bastante conhecido foi o estudo da Margaret Bastock, que foi aluna de pós-graduação do Timberlake. Então, ela fez a dissertação dela com essas moscas. E na época que ela propôs a resposta comportamental variando de acordo com a genética, não foi tão atrativo para o meio acadêmico, mas depois acabou ficando bastante conhecido o estudo dela. Então, o que ela observou? Que essas mosquinhas aqui tinham duas variações, né? Ou elas eram mais escurinhas, ou elas eram amarelas. E o que ela notou é que no ambiente natural, as escurinhas dominavam, quase não se via mosca amarela. Mas em laboratório, ela trouxe essas moscas para o laboratório e ela observou que no cruzamento dentro do laboratório ela conseguia manter por longos períodos. Então ela pensou, poxa, alguma coisa está interferindo na capacidade reprodutiva, no sucesso reprodutivo desses animais. E aí ela começou a observar o comportamento de corte e cópula desses animais. Então ela observou qual era todo o passo a passo, né, todo o padrão comportamental que ocorria durante o cortejo entre machos e fêmeas até que a cópula era feita, até que a fêmea permitia a cópula e aí então botavam os ovos. E ela observou que para as duas, tanto a escurinha quanto a amarela, isso acontecia da mesma maneira. Então ela reproduziu esses animais entre si, as escurinhas com as escurinhas e as amarelas com as amarelas, por 7 gerações. E aí ela estudou o comportamento lá da 7ª geração. Por que ela fez isso? Porque ela queria fazer um controle genético mais correto, né? Mais estável. E aí aquelas amarelas depois de 7 gerações cruzando entre si estariam com um genoma bem próximo entre todas elas, né? E as escuras a mesma coisa, não teria variabilidade. E aí ela notou que durante esse passo a passo aqui, alguns desses passos eram muito importantes. Dentre eles, os sons emitidos pela vibração das asas e toque das patinhas no chão, as lambidas que aconteciam do macho na fêmea, para que a fêmea permitisse em seguida a cópula. Tá? E ela observou que as amarelas não conseguiam fazer um som tão alto. Então, quando elas vibravam as asas e batiam as patinhas, o som que elas emitiam era muito fraco, comparado ao som das pretinhas. E as lambidas eram em número menor. E ela observou então que isso acabava interferindo na atratividade do macho amarelo para a fêmea. A fêmea amarela acabava preferindo o macho escuro. E aí as cópulas aconteciam entre cores e o dominante era o escuro, portanto tinha muito mais escuro no ambiente natural. Então ele tinha menos sucesso reprodutivo porque aquele comportamento estava associado à coloração dele. Aí
começou a se buscar quais genes, né? Como que esse comportamento está sendo determinado, quais as variações genéticas que estão alinhadas com uma característica morfológica. Existe isso? E aí foi se estabelecido nos estudos de genética que existem dois grupos de genes que interferem principalmente nessas características, né? Os genes chamados genes majoritários e os genes minoritários. Né? Eles estão espalhados no DNA, estão em todos os cromossomos. E aí o fato é que os genes majoritários eles contribuem para grandes mudanças e são associados a comportamentos específicos. Então são genes que, se você modificar somente ele, já modifica o comportamento. Eles estão muito associados a um comportamento específico, uma característica morfológica específica, algum elemento específico está sendo produzido por aquele gene e só por ele. Os genes minoritários, eles contribuem para a variabilidade, mas eles utilizam partes, né? São vários genes minoritários que agem em conjunto para gerar um efeito. Então, se eu deleto um desses genes minoritários, nem sempre o comportamento é deletado. Ele pode ficar menos efetivo, né? Mais fraco, mas ainda assim ele está acontecendo, porque os outros todos genes minoritários que auxiliam estão ainda ativos. Então, o grande lance, assim, a grande busca, né, o Holy Grail da genética comportamental é achar qual é o locus que ancora uma diferença genética que vai causar mudanças comportamentais. Então, se identificar os genes majoritários é extremamente relevante, ou se identificar quais genes minoritários estão envolvidos, quantos e quais são, onde eles estão, é extremamente importante para se entender a genética comportamental. Existem várias técnicas para a gente identificar genes, né? Uma dessas técnicas e das mais antigas é o QTL, que é o locus de característica quantitativa. Então, o QTL, ele não está interessado em saber onde está. Ele está interessado em saber qual é a região associada a uma característica fenotípica individual, particular. Tá? E em que grau aquele elemento, aquele locus, está favorecendo o efeito comportamental. Então, geralmente, os QTLs estão em vários cromossomos e se faz um pool para poder entender qual é a variabilidade e como cada um desses elementozinhos independentes contribuem para uma característica fenotípica, né? E que vai acabar contribuindo para se entender qual é a arquitetura genética dessa característica. Ele é comandado por um gene majoritário, ele é comandado por um gene minoritário, por vários genes minoritários, quantos, não? Onde eles estão, isso interessa para a gente entender a genética comportamental. Então, no QTL existe uma característica quantitativa, né, que é poligênica, ou seja, vários genes contribuem, existe grande influência ambiental sobre eles, existe um contínuo aqui da variabilidade, então tem genes que contribuem menos, tem genes que contribuem mais, né? E para eu expressar um determinado comportamento, eu preciso que todos estejam agindo, todos estejam expressando ao mesmo tempo nos seus níveis diferenciados. E existe uma característica qualitativa. Então eu tenho genes majoritários, nesse caso, 1, 2 genes majoritários, que têm pouca influência do ambiente e que têm classes individualizadas, eu consigo distinguir onde eles estão. E aí eu consigo saber que a coloração vermelha é determinada principalmente pelo gene X aqui, né? E a característica branca é determinada pelo gene Y, e quando eles estão nessa expressão aqui, ó, o indivíduo vai ser vermelho, ou o contrário, o indivíduo vai ser branco, e é muito mais fácil quando eu tenho característica qualitativa associada, é isso que se busca. Mas só que a maioria dos comportamentos é poligênico. Infelizmente, é uma mistura enorme de genes e ambiente. Como que os pesquisadores acham esses genes aí através do QTL, né? Então, se busca primeiro identificar os nucleotídeos únicos que geram polimorfismo. Qual é o nucleotídeo que está variando que vai gerar um polimorfismo? E a partir da identificação de alguns desses elementos, consegue-se ampliar fragmentos para ver quando o polimorfismo pode acontecer. Né? Então, quem está envolvido? Quais são os elementos envolvidos? Quem está mais envolvido? Quem está menos envolvido? Né? Embora todo mundo contribua, a contribuição é diferenciada aqui. Então, não se quer saber aonde está o gene, mas qual a contribuição dele para o comportamento.
Bom, utilizando essa técnica, alguns pesquisadores estavam estudando o pulgão. O pulgão é um inseto que suga a seiva da planta, né? E eles observaram que tinham dois tipos de pulgão na região dos Estados Unidos. Um pulgão que tinha preferência por alfafa e um pulgão que tinha preferência por trevo. E aí a pergunta foi, poxa, será que isso tem base genética? Será que essa preferência tem uma influência genética forte ou não? O que eles fizeram? Analisaram o comportamento do pulgão quando estava forrageando. Então, tempo para exploração do alimento, tempo que ele ficava na planta antes de enfiar a probóscide lá para começar a sugar, latência para começar a jogar saliva na planta e o tempo digerindo a seiva da planta. E pegaram os dois pulgões, fazendo os dois comportamentos, né? E fizeram um QTL, que está aqui do lado. Ó, tá vendo? Esse aqui é um exemplo de QTL. E o que eles observaram aqui? Expressão de vários genes. E aí eles começaram a comparar entre essas duas espécies de pulgão. E eles viram que o QTL indicava quais possíveis genes estavam relacionados com a preferência por alfafa em vez da preferência por trevo. E isso estava muito mais relacionado ao tempo que o animal ficava se alimentando e não ao tempo de exploração, ao tempo antes de começar a se alimentar, mas o tempo de alimentação especificamente é que diferia. Então, os genes estavam guiando, esses genes guiam, né, o tempo de alimentação de um determinado produto alimentar. Ele fica mais tempo ali se alimentando. O tempo de exploração e a busca não tem influência genética, é variação ambiental. Um outro exemplo aqui legal também, que se usou QTL, foi para se determinar quais eram ou qual era o gene relacionado ao comportamento social e manutenção de colônia em formiga de fogo. Então, nessa espécie, existem dois tipos de colônias, colônias monogênicas e as colônias poligênicas, né? E aí os pesquisadores pegaram animais dessas duas colônias, fizeram QTL e observaram que tinha um determinado gene que se apresentava aumentado, era um gene majoritário, o GP9. Ele diferia grandemente nas colônias. E eles observaram que existiam alelos desse gene que diferiam. Então existia três tipos de conformação, né? Os dominantes, homozigotos, os heterozigotos e os heterozigotos recessivos, ok? E eles observaram que quando o indivíduo apresentava homozigose dominante, a colônia era estabelecida como monogênica. Quando era heterozigoto ou monozigoto ou homozigoto recessivo, as colônias eram poligênicas. E o que eles viram com essa identificação do GP9? Que o GP9, e aí por outras técnicas, é um gene que expressa uma proteína que tem a capacidade de funcionar como feromônio. E essa proteína feromônio, ela inibe a saída das formigas da colônia e o reconhecimento, está relacionado ao reconhecimento entre os indivíduos. Então, quando eles reconhecem a rainha e a rainha produz muito desse feromônio, ela é a única na colônia. Quando a produção desse feromônio é diminuída e todos os indivíduos conseguem produzir uma quantidade maior, a colônia é estabelecida como poligênica.